Continuaremos agora com a segunda parte do tema riscos biológicos. Então, estudos comprovam que as formas de contaminação podem ser variadas, sendo que 25% dos casos são por inoculação percutânea, 27% por derramamento, de material biológico, 16% por acidentes com vidrarias e objetos cortantes. Lembre-se que eu já comentei em aulas anteriores que qualquer material de vidro que esteja com rachaduras ou quebrado deve ser descartado. 13% por aspiração por instrumentos e 13,5% por acidentes com animais, lesões e contato com ectoparasitos. Bem, aerosóis são formas de contaminação. O que são aerosóis? São micropartículas sólidas ou líquidas que podem permanecer em suspensão em condições viáveis por várias horas. O que leva à formação desses aerosóis? Muitas vezes equipamentos que são usados de forma incorreta. Um desses exemplos é a centrífuga, Então, centrífugas com o rotor ainda em funcionamento, que são abertas, podem levar à formação de aerosóis, assim como os homogeneizadores e os agitadores. Então, aqui nessa imagem, nós vemos já uma centrífuga, Aqui está o rotor da centrífuga, e a centrífuga ela só pode ser aberta após o motor ter parado totalmente. Normalmente, nas centrífugas mais modernas, elas já tem uma trava que só permite a abertura após o rotor cessar completamente a rotação. Ok? Entretanto, existem alguns equipamentos antigos que as pessoas tinham esse hábito, que é realmente absurdo, de parar, quando a rotação já estava mais baixa, de abrir a centrífuga e parar o rotor com a mão para acelerar. Tá? Então, isso apresenta riscos de várias espécies, o risco físico e o risco biológico pela formação de aerosóis. Outra situação que acontece, isso eu já vi em vários laboratórios, são aquelas centrífugas de bancada, que muitas vezes já vem com uma tampa para você acoplar, como se fosse acoplar aqui no rotor e depois fechar a tampa da centrífuga. Então, eu já vi muitos materiais no processo de rotação com a tampa ao lado. As pessoas não colocam a tampa. Então, isso é um erro muito grande. A necessidade de, sempre que se usa centrífuga, seguir todo o uso correto desse equipamento, Então, jamais, em tempo algum, abrir a centrífuga, se for um aparelho mais antigo que permita isso, para parar o rotor. Tá? Esse é um risco muito grande. Bem, as vias de penetração podem ser desde a via aérea, desses aerosóis que eu acabei de comentar, que podem propagar-se à distância e contaminar um grande grupo de profissionais. Então, não só a pessoa que está manipulando aqui aquela centrífuga, mas todo mundo que está no ambiente. E dependendo da concentração do agente infeccioso, da capacidade de patogenicidade e da virulência. A via cutânea é outra forma de contaminação com material biológico e a forma mais frequente é aplicada com agulhas contaminadas, quando já se manipulou o material biológico, e por outros instrumentos pérfuro-cortantes. Então, pode ocorrer, também por corte ou perfuração por vidraria quebrada, trincada, como eu já comentei, Então, toda vidraria que apresentar esse tipo de característica, está quebrada, está trincada, tem que ser descartada para evitar esse tipo de acidente, tá? Então, a manipulação de objetos pérfuro-cortantes ela tem que ser feita com muito critério, com muito cuidado, para evitar esse tipo de contaminação. Bem, e onde esses materiais pérfuro-cortantes eles são descartados? Existe, esse coletor de material pérfuro-cortante que é o adequado. Esse é o local onde esses materiais têm que ser descartados, tá? Eles apresentam, na sua estrutura, especificações de risco, o limite máximo de enchimento e a simbologia de risco biológico, tá? Então, a gente vê aqui a simbologia do risco biológico. Essa linha tracejada aqui é para mostrar a capacidade máxima desse coletor. Então, eu só posso adicionar o material até essa linha pontilhada, como vocês estão observando aqui na imagem. Tá? A capacidade desses coletores é variada. Aqui nesse exemplo, nós estamos vendo um coletor com capacidade de 1,5 litro, mas existem no mercado de 3 litros, 7 litros, 13 litros, 20 litros, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é
a menor caixa, tá? Então, o layout segue as normas. Existe, né, uma trava, a super trava especial, a dupla alça aqui para transporte, aqui está o bocal para descarte e a contratrava de segurança. Então, é nesse tipo de coletor que esses materiais perfuro-cortantes, como agulhas, né, e outros materiais, têm que ser descartados, aí seguindo a legislação, é a norma. Então, aqui nós estamos vendo os passos para o descarte desse material, o descarte correto desses materiais perfuro-cortantes. Então, aqui nós estamos vendo, né, o descarte, o manipulador está descartando aqui o material perfuro-cortante. Quando essa capacidade da caixa chega aqui até a linha tracejada, ela é fechada, como vocês viram aqui com as travas. Em seguida, essa caixa é adicionada aos sacos, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que tem o símbolo do risco biológico, né? E é levada para o descarte adequado, que depois vai ter a coleta seletiva, uma coleta especial para dar a destinação final, normalmente a incineração. Bem, apesar disso, de estar na legislação, de ter esses coletores aí facilmente adquiridos no mercado, muitas vezes se utiliza coletores improvisados, o que é um grande risco. Então, a gente está vendo aqui esse exemplo de coletores improvisados, né? Que são normalmente embalagens de plástico, de papelão, que são reaproveitadas. Vocês veem, não tem nenhum tipo de simbologia, que é um material que está condicionado aqui, apresenta risco biológico, não há nenhum aviso que é um material perfuro-cortante. Então, infelizmente, a gente consegue observar esse tipo de improviso em locais onde já sabe que o risco biológico é altíssimo, como hospitais. Então, esses coletores eles foram observados no Hospital das Clínicas Dr. Alberto Lima, no Macapá, no Amapá, né? Então, isso aqui é fruto de um trabalho que foi publicado nessa revista de Souza e colaboradores. Então, no mesmo trabalho de Souza e colaboradores, além de observarem aquelas adaptações, né, aquele material reaproveitada para descarte de perfuro-cortantes, as caixas, que eram as caixas aprovadas pela legislação, estavam sendo usadas de forma incorreta. Então, vocês vejam que aqui, né, é um material que excedeu em muito a capacidade máxima da caixa, que nós vimos que é, né, determinada por aquela linha pontilhada. Aqui a gente vê a mesma situação, ou seja, quando, né, essa caixa for para o descarte final, o risco de quem vai manipular esse material de acabar sofrendo acidente com agulhas, de ter algum tipo, né, de perfuração, ela é muito alto. E aqui, aquela caixa, que é uma caixa de papelão adaptada, né, que vocês viram no slide anterior, também com material aqui exposto. Então, tem tudo para dar errado, tem tudo para gerar um acidente com consequências, né, as mais variadas, dependendo do tipo de material biológico que a pessoa, ao manipular, pode ter contato. Então, algo realmente bastante ruim. Aqui nós vemos outros exemplos, tá? Então, olha, gente, tá aqui o destaque, né? Que é um material infectante, né? Então, a substância que tem, né? Material que tem risco biológico, né? Claramente aqui, né? O aviso que não é para encher a caixa acima dessa linha. Ou seja, se é o descarte de pipetas, teria que ser na caixa maior, tá? A caixa ali de 13 litros, de 20 litros. Essa caixa não atende, né? Não tem capacidade para acondicionar esse tipo de material. Então, tá tudo errado, tá? Aqui, um outro exemplo, a gente vê aqui o material, né, que são as seringas, o material contaminado, que são, né, os perfuro-cortantes contaminados aqui também gerando um risco. E aqui, né, um outro tipo de improviso, nós podemos observar, né, uma bandeja que o material está sendo descartado ali. Então, tudo isso aumenta o risco de uma maneira assim absurda, né? Não pode ser feito desse jeito. Tem tudo para dar errado, tem tudo para gerar um acidente. Bem, e os dados da literatura reforçam o que eu acabei de falar. Vários estudos relatam que é comum em hospitais os coletores de agulha estarem quase sempre cheios, além do seu limite de segurança, deixando as pontas expostas para o lado de fora da caixa, tornando-se uma fonte de grande perigo para a equipe que transita por esse local e principalmente para a equipe de limpeza, que é a que vai ter contato com esse material para dar a destinação final. Então, são, né,
realmente os mais vulneráveis são essas pessoas que são dessa equipe de limpeza. Um outro ponto que tem que ser destacado é que, né, como nós vemos descrito nessas embalagens, é para descarte de material pérfuro cortante. Então, não é para descartar luva, não é para descartar touca, não é para descartar papel. Isso aí é outro tipo de lixo. Tá? Então, esse descarte aqui é um descarte incorreto, não é para ser feito na caixa no coletor de pérfuro cortantes, tá? E, né, gente, é sempre bom um pouco de bom senso. Como é que você vai botar um material que é de papelão, por mais firme que seja esse papelão, numa área molhada? Tá? Então, vocês estão vendo que aqui a caixa está se molhando e ela vai perder toda, né, a sua rigidez, a sua segurança, sendo submetida ao contato com a água o tempo inteiro. Então, tem que ter aí um certo bom senso, né, do local que essas caixas vão ficar dentro do laboratório. Como eu já comentei, né, é muito ruim o descarte inadequado. Então, é óbvio que isso aqui é ruim, né? Uma lata de refrigerante dentro de um saco que é um saco aqui para descarte de material infectante. Isso aqui é ruim porque onera o custo, né? Muito ruim. Mas aqui é pior ainda. Por quê? Porque aqui é uma luva, né? Que está sendo jogada aqui nesse lixo que vai acabar indo para o lixo comum, né? Então, são duas situações ruins, mas aqui, sem dúvida alguma, é muito pior, porque vai para o lixo comum. E, gente, muitos acidentes acontecem, né, que são muito ruins para as pessoas que trabalham na limpeza, né, na limpeza urbana, que são aí o pessoal que trabalha nas empresas coletoras de lixo. Então, existem muitos acidentes com agulhas que são descartadas ali no lixo comum, tá? Então, a gente vê aqui que isso aqui são casos reais das fontes que eu peguei de pessoas, né, que apesar de estarem usando luva, né, a luva não impede a perfuração pelas agulhas. Então, tem que se ter um bom senso em relação a isso quando esses materiais são descartados. Por quê? Porque existem pessoas que fazem uso de medicação injetável em casa, tem pessoas que têm diabetes, que têm, né, sempre o uso aí de agulha. Essas pessoas, elas também têm que comprar as caixas, que são as caixas menores, né, para poder descartar esse tipo de material. Colocar esse tipo de material no lixo comum é um risco que a gente está oferecendo para as pessoas que trabalham nessa atividade. Então, você tem que ter um bom senso, né, pensar no próximo de vez em quando, né, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, que é realmente muito ruim. Então, a pessoa está aqui, né, além do ferimento, ela não sabe que tipo de doença ela pode adquirir depois de ter contato com esse material. Vejam, né, que situação, né, realmente muito grave. E nós vemos vários relatos, então essa aqui foi uma seringa com sangue, exatamente, isso aqui foi como ela foi encontrada, tá? Por catadores em Vila Velha, no Espírito Santo. Então, além desse caso aqui emblemático, né? É, os catadores relataram nessa reportagem que encontram no lixo cerca de 100 seringas por mês, só em Vila Velha, no Espírito Santo, só para vocês terem noção. Né? Bem, e onde seria o descarte de material biológico não pérfuro cortante? Nós já vimos que o pérfuro cortante é descartado naquelas caixas. E o não pérfuro cortante? Aí eles são descartados nesses sacos que vocês viram, né, que tem capacidades diferentes, aqui 30 litros, 50 litros, 100 litros, né, que estão disponíveis no mercado. Então, é uma coleta que tem que ser uma coleta seletiva, né? E esse material, luvas, gases, algodão, por exemplo, são acondicionados dentro desses sacos. Essa é a forma correta, tá ok? Bem, então, dentro dos locais que há esse material biológico se manipula, esse tipo de agente, tem que haver essas lixeiras que apresentam o símbolo do risco biológico, né? Dentro delas estão presentes esses sacos, como eu apresentei no slide anterior. E elas têm que ser obrigatoriamente acionadas por pedal, ou seja, o manipulador ele não tem contato
com a superfície dessa lixeira, ok? Então, aciona com o pedal e descarta aqui o material, como por exemplo, a gente está vendo aqui as luvas, né? Aqui, ao término, quando ela já atingiu sua capacidade, né? Ela é lacrada e o saco é retirado para coleta seletiva. É, esses materiais são acondicionados nesses sacos e depois vai haver a coleta seletiva, né? Então, vocês veem aqui um exemplo de um caminhão que é destinado a essa tarefa. É um caminhão que ele não está recolhendo lixo comum, ele só está recolhendo resíduo biológico. Então, ele tem inclusive a simbologia, né, de material infectante, material que apresenta risco biológico. Muitas vezes esses sacos eles são, né, são grandes volumes que são gerados em hospitais, por exemplo, aí eles já são acondicionados aqui nesses containers, né, que são levados aqui para esse tipo de caminhão, que faz esse tipo de coleta. Destinação de resíduo biológico tem custo, né? E o que envolve custo, por vezes, tem ações que são ações inadequadas, né, para não se arcar com esse custo. Então, infelizmente, a gente vê denúncias, tem várias denúncias que a gente tem acesso nos noticiários, né, nas mídias, sobre descarte irregular de material que contém risco biológico, né, de lixo hospitalar. Então, esse aqui é um exemplo, vocês veem, né, foi um caminhão que foi flagrado descartando lixo hospitalar em um lixão em Dianápolis, no Tocantins. Então, o caminhão da empresa contratada pela prefeitura de Dianápolis, que é a região sudeste do estado do Tocantins, para coletar lixo comum, foi flagrado descartando resíduo hospitalar, né? Então, vocês vejam, gente, que aqui nós temos todo tipo de material, de luvas, seringas, né? Aqui acessos, tudo descartado dessa forma. Então, vocês imaginem o risco que se tem para as pessoas, o risco que se tem para o ambiente desse tipo de descarte irregular. Isso é um crime, né? Isso tem denúncia, isso é um crime. Isso tem investigação realmente para saber, né? Investigar quem são os culpados, porque algo assim é de uma temeridade absoluta esse tipo de descarte dessa forma, né? Aqui é um outro exemplo de descarte de lixo, né, hospitalar em área que não é destinada para isso. Então, vocês vejam aqui foi em Presidente Figueiredo, no Amazonas. Então, vocês veem, né, gente? Inclusive, nessa notícia fala que inclusive é uma área de preservação ambiental. Vocês veem que inclusive a caixa de descarte de pérfuro cortante está aqui. Então vocês vejam todo o conteúdo dessa caixa, ele não está mais presente, ele já está aqui no ambiente. Veja, a caixa já está aberta. Então vocês veem toda a sorte de material aqui, caixa de luva de material descartado aqui. Então é passível de investigação, isso é considerado um crime, né? Um crime contra o meio ambiente, um crime contra a saúde pública. Isso aí tem que ser realmente investigado para se punir os culpados de um ato tão absurdo. Bem, então nós já vimos outras formas de contaminação, como a via aérea, né, a via cutânea, e vamos ver aqui a via ocular. Então, a via ocular, ela pode ocorrer por contaminação da mucosa conjuntival, né, por lançamento de gotículas ou aerosóis de material infectante nos olhos. Então, pode haver contaminação através de contato com oculares de microscópio ou de aparelhos ópticos, por exemplo, né? Então, a forma adequada de se trabalhar com materiais infectantes, gente, requer a proteção, né? Então, dependendo aí da natureza do material biológico, nem só o óculos de proteção ele é o suficiente. Você tem que ter aqui o protetor facial. Então, veja essa, né, manipulação aqui está ocorrendo com o protetor facial, com a máscara, tá? Com a touca, que é muito importante. O jaleco aqui adequado, né? E as luvas adequadas. Outra forma de contaminação é através da via oral. Então, existiam hábitos que não estão mais presentes, como, por exemplo, fumar, né, dentro de laboratório. Isso é algo que realmente hoje
pelo visto, né, parece ter sido realmente abolido, mas era algo muito comum na minha época de iniciação científica, eu já comentei isso, que inclusive o técnico ele tinha um cinzeiro, né, dentro do laboratório. Então, né, mas infelizmente, né, fazer refeições em laboratório ainda é algo que é bastante comum. As pessoas comem dentro do laboratório e aí, se existem aerosóis, micropartículas, elas podem se depositar nesse alimento e ser uma fonte de contaminação, né? E, obviamente, né, gente, a falta de procedimentos higiênicos é algo que realmente, né, como não fazer a asepsia adequada das mãos, levar a mão à boca, tudo isso pode ser fonte de contaminação. E algo que era bem comum era pipetar com a boca, que é uma das formas mais frequentes de contágio. Isso é algo também que a gente não ouve mais relatos tão constantes, mas por incrível que pareça, ainda ocorre, tá? Então, são as formas de contaminação por via oral, né? Então, nunca, em tempo algum, pipetar com a boca, né? A gente sabe que hoje a gente tem as peras, tem os pipetadores automáticos, então pipetar com a boca é uma temeridade, algo que realmente é totalmente aí banido hoje em dia dentro de laboratório. Bem, gente, então como eu comentei com vocês, né? O bom senso, infelizmente, não vende cápsulas, né? Não vou lá e compro cápsulas do bom senso. O bom senso ele tem que ser construído. Então, com bom senso, nós temos capacidade de evitar uma série de acidentes e de atos que são atos arriscados que podem levar a acidentes. Então, essa imagem vocês já viram lá na aula, né, de riscos químicos, mas cabe aqui também na aula de riscos biológicos, porque vejam, vamos supor que aqui, né, essa pessoa estivesse manipulando ali uma seringa com material biológico e que escapasse da mão, veja, né, ela tem toda uma superfície aqui descoberta, que poderia, né, ser um acidente com uma consequência grave, que seria a perfuração aqui, né, da perna e com contato com material biológico. Então, né, esse não é a forma adequada de se ir para um laboratório. Você tem que ter realmente a proteção dos membros inferiores. Com esse tipo aqui né, de calça comprida, não tem condição, né? Tem que ser uma calça íntegra, sem rasgos. Então, esse tipo de calça, gente, não está adequado ao laboratório. Então, como eu já comentei no slide anterior, tem que ser realmente calças que sejam íntegras, né? Que não ofereçam risco ao manipulador. No caso aí de um acidente, né? Esse tipo de qualquer um desses modelos aqui, ele está totalmente inadequado para o uso em laboratório, né? E, assim como a calça, o sapato tem que ser adequado. Vocês acham, gente, que esse sapato aqui tem alguma condição de ser um sapato adequado para laboratório? Né? Vejam, está toda a parte aqui, né, superior aqui do pé, toda exposta. Então, aqui está sendo uma simulação, obviamente. Então, vocês vejam, né, a seringa caiu aqui, iria perfurar, tá? Então, como seria o sapato correto, tá? Um sapato que tenha proteção do dorso do pé, que tenha a proteção da ponta dos dedos, que seja antiderrapante e que tenha a proteção do calcânio, tá? Isso é um sapato correto para laboratório. Bem, um outro grande problema é o uso do celular em laboratório. Isso aí também é algo realmente, né, que tem que se realmente chamar muita atenção dos alunos. Ele não deveria nem estar com os alunos durante as suas atividades de laboratório, deveria estar ali na mochila, guardado, tá? Porque veja, a gente tem aqui uma manipuladora, né, que está aqui na capela, vai manipular material biológico, está de luva, o celular toca, a pessoa atende, ou seja, ela está contaminando, né, o aparelho está se contaminando, a luva está encostando aqui no rosto. Então, gente, não é para se usar celular quando se está realizando protocolos dentro do laboratório, tá? Aqui a gente está comentando sobre os riscos biológicos, mas a mesma situação se aplica aos riscos químicos também, tá? Essa luva poderia estar tendo contato também com material químico,
né? Aqui no caso seria material biológico. Então, é um grande risco que a gente tem no contato desses aparelhos, no uso desses aparelhos, enquanto as pessoas estão realizando protocolos no laboratório. Vamos ser, né, atenciosos, ninguém vai, né, passar mal de ficar algumas horas sem o uso desse aparelho. Ele não é um balão de oxigênio, né, gente? Ele é simplesmente um telefone. Bem, outro problema são os adornos. Então, gente, laboratório não é local onde a vaidade está em primeiro lugar, e sim a segurança, tá? Então, anéis como esse que vocês estão vendo aqui não são adequados. Vejam, aqui rasga a luva realmente, né? Tem pontas, pode às vezes, aqui a gente vê que é um efeito assim bem drástico, tá? Mas às vezes podem ser pequenos furos que ficam ali na luva e a pessoa nem percebe. Ou seja, está usando um EPI que não está tendo a sua eficácia porque está sendo ali, tendo ali efeitos do uso desses adornos, tá? Então tem que ter atenção também do que você está usando dentro do laboratório. Bem, então, como eu falei para vocês, existem os sapatos que são sapatos adequados para o uso em laboratório, mas a imaginação das pessoas, né, realmente se supera. Então, né, a pessoa aqui desse laboratório, né, esqueceu, veio, né, viu com esse sapato inadequado, que ela, né, criou aqui uma adaptação para ficar dentro do laboratório. Obviamente, né, gente, isso aqui não vai dar certo, né? A pessoa esqueceu, ela não pode entrar no laboratório, né? Volta para casa e que, né, esteja mais atenta quando retornar ao laboratório, esteja usando a vestimenta adequada. Obviamente, não tem condição de uma pessoa ficar desse jeito aqui dentro de um laboratório. Bem, quando nós olhamos aqui essa imagem, nós podemos, já temos uma informação a respeito desse laboratório. É um laboratório que apresenta risco biológico. Nós estamos vendo aqui pelo simbologia, tá? Aqui nessa imagem, gente, é uma imagem um pouco antiga, pode não fazer sentido para vocês, mas isso aqui é um aparelho de fax, né? Um aparelho que entrou totalmente em desuso, mas enfim, né? Como, vamos dizer aqui, fazendo uma analogia, como se fosse aí um telefone fixo. Obviamente, um telefone fixo, ele não tem que ser manuseado com o uso de luvas. Então, o que essa pessoa está fazendo aqui, ela é algo totalmente incorreto. Ela está contaminando um aparelho de uso comum ao tocar nele com luva, tá? E aqui, gente, qual é o grande erro que está acontecendo aqui nessa imagem? O erro é que, para tirar o óculos de proteção, ela já deve ter tirado a luva e feito a asepsia das mãos, tá? Então, ao pegar dessa forma no óculos com a luva contaminada, ela tem o risco de estar contaminando o EPI e se contaminando. Então, uma atitude aí é incorreta, tá? Outro procedimento incorreto que se tem é a abertura de maçanetas utilizando luva, tá? Então, se a luva estiver contaminada ali com material biológico, ao tocar na maçaneta, essa contaminação vai passar aí para a maçaneta, na qual outras pessoas vão tocar, obviamente sem o uso de luvas, tá? Então, tem que estar bem atento a esse, né, acesso, abertura e fechamento de portas. Outra situação comum que a gente tem em laboratório, né, é aquela área do cafezinho. Então, gente, se vocês estão dentro do laboratório que tem produtos químicos, que tem material biológico, obviamente comer e beber dentro do laboratório são coisas incompatíveis àquele local, tá? Ainda mais ter uma área do cafezinho até com a cafeteira. Então, a gente vê gelágua dentro do laboratório, nós vemos aí essa área do cafezinho, as canecas, então tudo isso realmente corrobora aí para o risco, tá? Então, é algo que realmente não é adequado, tá? Tem que ser aí abolido dos laboratórios. Festinhas, então, né? Nem se diga. Então, vocês vejam, essa moça aqui, ela está com um uniforme aí de centro cirúrgico, né? Então, é da área da saúde. Ela está usando aqui a touca, né? E a máscara. Ou seja, gente, não tem condição, né? De uma pessoa com esse tipo de EPIs estar aqui, né? Ingerindo alimentos, tendo contato com alimentos. É algo realmente, né? Improvável, inacreditável.
E quando, né, nós pensamos que já vimos de tudo, somos surpreendidos aí com mais atitudes, né, inseguras. Então, esse foi um fato que aconteceu de um residente que foi malhar com a roupinha de centro cirúrgico, né? Então, ele não poderia trocar de roupa, então ele foi direto do centro cirúrgico para a academia. E, obviamente, né, gente, essas imagens hoje em dia elas circulam e ele acabou sendo punido por essa total falta aqui de bom senso, né, de respeito ao próximo. Então, o hospital afastou esse residente que malhou na academia com uniforme cirúrgico, né, a roupinha lá do centro cirúrgico. Então, o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, que fica em Campinas, decidiu afastar por 15 dias o médico residente, cuja identidade foi preservada, que ele foi flagrado usando roupa de centro cirúrgico durante um treino de musculação em uma academia da cidade. Isso aí ocorreu em 2013. Então, segundo a assessoria do hospital, devido à punição, o profissional não receberá pelos dias de afastamento e terá um desconto de 50% no valor pago aos residentes. Então, a punição dele foi onde dói mais, que é no bolso, né? Infelizmente, né, as pessoas só aprendem quando dói no bolso. Então, é algo inacreditável, né, gente? As pessoas irem com esse tipo de roupa que você sai de dentro do hospital para uma academia, para uma padaria, né, um supermercado, como eu já vi várias vezes, inclusive, eu vou muito a um supermercado que é próximo a um hospital e você vê essas cenas com uma certa frequência. Então, o médico infectologista Francisco Idel-Aoki ponderou que o uso da roupa deve ser feito com cautela, já que a mudança direta do ambiente hospitalar para a academia poderia oferecer risco de contaminação, obviamente, né? Segundo, né, esse médico, ele poderia carregar vários tipos de germes que circulam no hospital e potencialmente ter algum grau de contato direto com outras pessoas. Então, obviamente, né, gente, é inacreditável uma pessoa assim na qual, né, o bom senso não se faz presente, né, mas pagou aí pelo seu ato inseguro. Teve a punição, a meu ver, totalmente adequada. Bem, ali vocês viram, nesse caso, a roupa de centro cirúrgico e agora a gente vai abordar jalecos, né? Que é a eterna questão, que sempre se bate nessa tecla. Existem seminários, existem campanhas, mas infelizmente é uma cultura difícil, ela está muito arraigada, difícil de ser, né, mudada. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em sua norma regulamentadora número 32, trata da segurança e a saúde e serviços da saúde, e enuncia que os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com equipamentos de proteção individual e vestimentas utilizados em suas atividades laborais. Então, isso é norma, tá? Isso está na lei. Entretanto, não é esse o comportamento de muitos profissionais da saúde, como vocês vão observar nas imagens a seguir, tá? Então, vocês estão vendo aqui as pessoas, né, circulando com jaleco. Então, o uso de jaleco na rua não é status, e sim comprovação da total falta de respeito ao próximo. Então, gente, não é. As pessoas acham que circular com jaleco demonstra que você é da área da saúde, que você tem um status aí, é uma balela. Ok? Então, isso demonstra que você é uma pessoa sem consciência, sem noção de risco, né? Sem bom senso. É isso que o uso de jaleco demonstra. Essas são as características que são, né, impostas às pessoas que fazem isso, né? É a total falta de bom senso, a total falta de noção, tá? Então, né, que eu achei ótimo, né, na capa aqui desse jornal, né, jalecos na rua, muita vaidade, nenhuma higiene, concordo totalmente. Então, certos hábitos são tão naturalizados que passam desapercebidos por muita gente. Um deles é o fato de médicos e outros profissionais da saúde usarem seus jalecos e vestimentas de trabalho fora do ambiente dos hospitais e clínicas. No caso aqui, que é Salvador, tem sido cada vez mais comum ver homens e mulheres com seus jalecos brancos na rua, ignorando o risco de contaminação e demonstrando uma falta de higiene básica. A prática é condenada pelos infectologistas e pelo sindicato dos médicos. Então, assim, demonstra, como eu já comentei, a total falta de bom senso. Tá? Então, nós vemos várias imagens, né? Isso é muito comum se nós circulamos por áreas onde tem hospitais, onde tem faculdades e universidades na área da saúde, isso é lugar comum, tá? Ao ponto que as pessoas acham, né, muito legal você ir com seu jaleco, ficar aqui, né, no barzinho aqui da esquina, né, ingerindo alimentos,
e circulando no meio das pessoas usando o jaleco, tá? Bem, não preciso nem dizer que, né, o maior dos absurdos é quando as pessoas entram, né, nos self-service, nos quilos, com jaleco, né, gente? E por vezes, como eu já observei, usando até o estetoscópio pendurado. Então, é algo assim, é inacreditável a total falta de bom senso, né, dessas pessoas a irem em locais que outras pessoas vão circular, trazendo esse risco para o ambiente. Então, a gente vê aqui outro self-service, na qual vocês veem, né, praticamente todos que estão aqui na fila estão usando jaleco, estão usando EPI. Isso não faz o menor sentido, gente. É algo assim que realmente é só a vaidade mesmo explica uma atitude como essa, tá? Mas também o jaleco, às vezes, ele tem outra finalidade, né? No caso aqui, ele está tendo a finalidade de ser um guarda-chuva, né? Isso aqui, inclusive, é no campus do PC, tá? Ali passando ali em direção ao restaurante universitário, perto da Biochex. Então, o pessoal usa jaleco também como guarda-chuva, tá? Então, aqui posts que o pessoal bota, né? Que também não sofre, não, quando você vê ali a pessoa dentro do ônibus, locais que você vai tocar, né? Usando jaleco, a pessoa vem, você não sabe que tipo de material essa pessoa manipulou, né? Então a pessoa aqui com o jaleco ele não pode sair dessa forma, ele tem que estar condicionado, né, no saco plástico para as pessoas retirarem aí para proceder à higiene. Então tudo errado, né? Imagens, gente, as mais variadas. Então mais uma que a gente vê aqui do pessoal indo, né, para self-service usando o jaleco, comendo aqui, né, com o jaleco, circulando livremente. Então, realmente é algo terrível. A gente vê várias campanhas, vocês podem procurar aí na internet, existem várias campanhas de conscientização, mas como eu comentei, é um ato arraigado de difícil mudança, tá? Então, o pessoal até brinca, né? Eu achei ótima essa imagem. Então, aqui, né? Tudo errado e certo, que é o pipoqueiro, né? O pipoqueiro, ele tá com algo aqui, né? Que a gente chama de jaleco, né? Alguns chamam de guarda-pó, mas é porque qual é a finalidade aqui do pipoqueiro utilizar esse tipo aqui de jaleco, né? Vamos dizer assim, porque ele está querendo conferir aos seus clientes higiene, né? A intenção dele ao usar esse jaleco, né, essa bata, é transferir, né, passar para os seus clientes o sentido de higiene, né? Completamente diferente da imagem ao lado. Tá, ok? Então, vocês vejam isso aqui, gente, são de vários estados, é do Iapoque ao Chuí que se tem esse hábito, tá? Não é determinado de uma determinada região, né, de um determinado local, é generalizado. Tanto que, né, a Universidade Federal de Alfenas, que é a Unifal, que é de Minas Gerais, ela ganhou projeção nacional ao fazer uma campanha interna, isso foi inclusive um projeto de extensão bem interessante, para coibir esse uso aí de jalecos, né? Então, jaleco não está na moda, vista essa ideia, então retire o jaleco ao sair do seu ambiente de trabalho. Então, eles, né, flagram aqui imagens, aquela que eu inclusive já mostrei do pessoal aqui no self-service, usando aqui o jaleco, circulando na rua, né? Então, o jaleco que por vezes também é chamado de avental, né, é um meio de transmissão de doenças quando utilizado fora do local apropriado. Então, evite contaminar os alimentos ou as pessoas à sua volta. A Prefeitura de São Paulo também, né, estava aí nessa campanha também, né? Jaleco e avental só no hospital. Então, passear de jaleco não está na moda e nem dá status, né? Então, a história do status é algo aí premente, né? Utilize somente em ambiente hospitalar no exercício da sua atividade. Óbvio, né, gente? Não seja aqui flagrantes, né? De atos inseguros. E aí, foi agora promulgada uma lei, tá? Que ficam todos os profissionais de saúde que atuam no âmbito do Estado estão proibidos de circular fora do ambiente de trabalho vestindo equipamentos de proteção individual com os quais trabalham, tais como jalecos e aventais. Essa lei ela é de 8 de junho de 2011 e ela é passível de multa, tá? São passíveis de multa e em São Paulo eu pesquisei, o valor da multa é de R$ 174,50, tá? Outros estados também têm leis similares, como o Paraná, que é de junho de 2010,
né? E também não só o uso de jaleco, mas também de outros equipamentos, como por exemplo estetoscópio, né? Então, multas que chegam aí a R$ 193,72. Então, de repente, fazendo, né, doer no bolso, as pessoas vão ser mais atenciosas, né, com o outro, com o próximo. Então, aqui, né, ele ressalta nessa imagem, lembre-se, os aventais são equipamentos de sua proteção individual e um depósito invisível de bactérias. Utilizando-os fora do exercício da sua atividade hospitalar, você coloca em risco sua saúde e de outras pessoas. Ora, gente, né, é incrível você ter que chamar a atenção de algo que é óbvio exatamente para quem trabalha na área da saúde, que conhece, né, o risco biológico, que tem contato, que estuda, né, até de forma mais profunda esse risco. Era onde exatamente deveria vir um exemplo. Então, vamos ver agora se com essas multas, né, que estão acontecendo em vários estados, as pessoas ficam mais conscientes, tá? Então, aqui também de São Paulo, tá? Então, ressaltando a lei que eu já comentei que foi promulgada em dia 8 de junho de 2011, que inclusive ressaltando que pesquisas, né, gente, publicadas aí em vários periódicos, em vários artigos científicos indicam que o jaleco ele pode representar um perigo, né? Não só ao ambiente externo, como ao ambiente interno, né, do hospital. Ou seja, as pessoas vêm com o jaleco da rua e vão ter contato com pessoas que estão com a imunidade baixa. Então, isso é um risco também para os pacientes.